Estendam suas mãos para cá. Paizinho querido, o teu filho vai nos transmitir aquela palavra que o Senhor colocou no seu coração para nossa edificação, consolo e exortação. Pai, dar a ele neste instante uma unção especial do Espírito Santo, para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração para as nossas vidas, Senhor, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, edificados, despertados, para te servir com alegria cada dia mais, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. A glória, a honra e o poder pertencem a Deus. E é por isso que eu estou aqui. Todas as palavras amorosas em relação à minha pessoa significam para mim um estímulo ao meu ministério, que ainda exerço com graça do Senhor, e um peso de responsabilidade ainda maior, de manter a minha integridade moral e espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, por favor. Antes que eu leia a palavra, que vou usar como base para a minha mensagem nesta noite a essa igreja, pastor Márcio, prazer. Eu quero cumprimentar a todos os convencionais da CEADIF e quero agradecer a honra do convite do ilustre presidente, pastor Giovanni Neres, a sua diretoria, para participar da comemoração dos 44 anos de aniversário desta convenção. Me emociona, porque eu fiz um pouquinho de história nesta convenção. Amei, mas fiz para a glória e honra do nome do Senhor e para o crescimento dessa convenção. Então, a Ele é que merece tudo. Quero cumprimentar também a igreja de Sobradinho, minha igreja, meus amados irmãos, que sempre me honraram. Eu vivi aqui por quase 30 anos, 23 anos aqui no pastoreio da igreja, até que Deus permitiu que eu tomasse uma decisão ministerial minha, não por crise nenhuma, por qualquer dificuldade, e a igreja então passou a ser pastoreada pelo pastor Samuel Soares, que é o meu genro, e eu me sinto muito honrado por isso. O prazer é indizível, exatamente porque faço parte da história dessa convenção, e eu nunca vou esquecer do convívio saudável e construtivo que nós tivemos com os amados pastores. Muitos deles estão aqui, outros lamentavelmente não puderam estar, porque estamos aí ainda sob suspeita dessa pandemia, que na verdade é mais do que uma virose humana ou física, é uma ação demoníaca, mas que Deus se utiliza desse tempo para fazer algumas coisas especiais na vida do seu povo, na vida da igreja. Eu imagino, pastor Giovanni, que não tem sido fácil organizar essa celebração num tempo de pandemia que fez tantas vítimas e tem tirado a vida de muitos dos nossos queridos ministros aqui no Centro-Oeste, aqui desta convenção. Em Curitiba nós sentimos a mesma coisa. Hoje voltou ao vermelho em Curitiba. A cidade vai entrar de novo, fechando tudo, e só dia 9 vai voltar. E nós sabemos que tem esse vai e vem que está por aí. Desde janeiro de 2020,
a proliferação deste novo coronavírus expandiu-se por todo o território brasileiro e por todo o mundo. E todos nós sabemos disso. O governo federal, os governos estaduais, municipais, apresentaram medidas preventivas para conter a proliferação desse vírus, mas não tem sido fácil. Nossas igrejas têm passado por um tempo de privações, e os crentes tiveram que se confinar dentro de suas casas, sem poder trabalhar, muitos desempregados, muitos irmãos sofrendo por aí afora, nem sair para fora das suas casas. Nossos templos, por algumas vezes, tiveram que ser fechados para os cultos presenciais, em alguns períodos. Além de termos perdido muitos dos nossos irmãos que se tornaram vítimas desse coronavírus maldito. Por maiores esforços que os pastores tenham feito para manter a vida espiritual da igreja, através dos meios hoje cibernéticos, de informática, e louvamos a Deus pela criatividade das igrejas, entretanto, são os meios que nós dispomos para fazer alguma coisa. Imagina a dificuldade dos pastores. Entretanto, percebe-se o enfraquecimento da igreja em algumas áreas. Por isso a minha palavra nesta noite, pastor, não é apenas de agradecimento a Deus pelos 44 anos dessa convenção, que sempre primou, irmão sabe disso, os senhores convencionais sabem disso, sempre primou essa convenção, fazer com que os nossos pastores pudessem ser devidamente preparados, teologicamente, biblicamente, nos fundamentos da nossa Assembleia de Deus especialmente. Então, diante deste fato, a minha palavra tem um caráter profético, porque eu fui orar sobre esse assunto. Eu me emociono quando penso assim. Eu não consegui fugir de uma temática que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Esse tom profético não vem aqui para bater em ninguém, para ofender ninguém. Aliás, vocês me conhecem, sabem que não faz parte do meu vocabulário esse tipo de coisas. Mas eu sou um homem livre para dizer aquilo que Deus quer que seja dito. Não importa se numa convenção estadual, não importa se na convenção geral, todos me conhecem desse jeito. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Não tenho a presunção de me imaginar superior a ninguém. É por isso que eu comecei aqui dando glórias ao nome de Jesus. Eu me lembro de Paulo, eu estudei a vida de Paulo agora recentemente. E quem estuda as revistas da Escola Dominical vai estudar agora no último trimestre mais uma revista de Escola Dominical que eu escrevi, um livro sobre a vida do apóstolo São Paulo. A vida do apóstolo. Pastor, eu aprendi de novo sobre Paulo. E o que eu aprendi especialmente com Paulo é que Paulo não suportava muitas coisas, de guerras, de conflitos acerca de pessoas, de quem tinha mais direito, quem não tinha, porque ele sempre se apresentava como um servo de Deus. Servia a um propósito especial da parte de Deus. Muito bem. Diante desta situação que nós vivemos hoje, então eu começo perguntando antes de ler a palavra, e vou ler logo. Como restaurar a vida dinâmica da igreja? Como tirá-la do comodismo dos cultos apenas via online? Como revitalizá-la quando a gente percebe que ela apresenta sinais
de morte espiritual. Eu creio em meu coração que Deus está permitindo toda essa situação, privações, sofrimentos, perdas de muitos dos nossos, mas Deus está reservando isso para promover um grande avivamento que possa revitalizar a sua igreja nesse final, preparando-a para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 12, e nos versículos 12 a 14 apenas. E os versículos dizem assim: pois todos fomos batizados, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? E na verdade o que Deus colocou no meu coração para falar dentro dessa leitura é sobre a revitalização da igreja em tempos difíceis. Vou repetir: a revitalização da igreja em tempos difíceis. Na verdade, essa leitura que eu acabei de falar nos apresenta uma metáfora, uma figura representativa do corpo humano para ilustrar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa metáfora fala de um corpo vivo, dinâmico, poderoso, que se movimenta sobre a terra. E isso significa dizer que é a igreja. Mas o Espírito me despertou para uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Estamos perdendo a nossa visão da igreja primitiva. Não sou retrógrado. E quando falo de igreja primitiva, eu não estou falando de costumes e coisas semelhantes. Estou falando daquela igreja onde o Espírito operava livremente. E os obreiros eram comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar destaque a uma palavra aqui. A palavra revitalizar. Essa palavra significa, na verdade, o ato de insuflar nova vida ou um novo vigor a um corpo. Isso sugere a ideia do quê? De dar nova vida, de revigorar um corpo que está com sinais de enfraquecimento. Neste tema, eu tive a preocupação de fazer também uma certa digressão, ou seja, uma voltinha mais para trás. A história da nossa igreja. Para avaliar esse tema com uma visão científica e espiritual sobre o estado de saúde da nossa Assembleia de Deus. Nós não podemos ser hipócritas a ponto de querer esconder a doença, o mal que está acontecendo, o enfraquecimento da nossa vida espiritual. Não podemos. Eu nunca me esqueço que em Niterói, eu conheci um homem que se vestia sempre com terno branco, sapato branco, era magrinho, ele se movimentava. E tinha lá um pastor que era barbeiro. Naquela barbearia, ele sempre estava por ali, contando vantagem, tal, porque... De repente, o homem desapareceu de lá. Alguém trouxe a notícia, alguns dias depois, que ele havia falecido, porque ele morreu em função de um câncer, que foi carcomendo todo o corpo,
todas as entranhas dele, e ele escondia isso atrás de uma falsa imagem de que tudo estava normal, de que tudo estava bem. O Espírito de Deus me leva hoje para fazer mais do que tirar essa máscara que usamos aqui, mas tirarmos aquela máscara de uma espiritualidade que não está correspondendo àquilo que Deus espera de nós. Vejam só, naturalmente nós preferimos, numa ocasião como esta, estar falando da igreja pelos seus lauréis, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela sua grandiosidade numérica, pela sua estrutura eclesiástica. Entendo que este culto hoje tem um caráter especial, com a participação dos ministros dessa convenção, mas eu me sinto à vontade para considerar alguns aspectos que requerem de todos nós uma avaliação séria sobre a realidade atual da nossa igreja como um todo. Não apenas essa convenção chega aos seus 44 anos, e glória a Deus por isso, mas a nossa Assembleia de Deus estará agora, mês que vem, comemorando 110 anos da sua história no Brasil. Com louvor, com a adoração ao Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu superar ao longo deste século que passou, todas as barreiras enfrentadas pelos nossos pioneiros. Eu sou filho de um pioneiro da Assembleia de Deus. Eu sei o significado da fome. Eu sei o que é ver meu pai para a cadeia porque era pregador do evangelho. Eu sei o que é não ter dinheiro para nada. Eu sei o que é ver os armazéns que eram chamados naquele tempo, que vendiam produtos alimentícios e não vendiam para um crente, não vendiam para um pastor, que era chamado de herege. Eu sei o significado de ir para a escola com 8 anos de idade e ter que ser protegido por alguém maior do que eu, porque os coleguinhas sabiam que eu era filho do herege. E um certo garotinho, uma certa vez, quase da minha idade, um pouquinho mais velho, veio com um canivetinho e tentou rasgar. Ele passou o canivetinho no meu corpo. Por quê? Porque eu era filho do herege. Eu sei o que os pioneiros sofreram. Eu sei também mais do que isto. Muito mais do que isso. Eu sei o que é ter um Deus que cuida de nós. Eu sei o que era um Deus que não deixa a gente passar fome. Eu sei o significado do dia que a minha mãe, o meu pai, melhor dizendo, precisou sair. Eu vou tentar ver se eu acho um serviço, nem que seja para capinar alguma coisa, para buscar comida. E a minha mãe reuniu a mim. Minha mãe foi uma grande mulher, uma grande esposa de pastor. Chamou a mim e a minha irmã, eu com 9 anos de idade, minha irmã com 7,5 mais ou menos, e disse: hoje vocês vão brincar à vontade, porque nós vamos orar para o Papai do Céu tirar a fome de vocês. Só vão comer quando Jesus trouxer a comida para nós aqui. Eu e ela passamos o dia todo, irmãos, brincando como se nada tivesse acontecido. Meia-noite mais ou menos, a gente foi surpreendido por alguém que chegou na casa pastoral. A casa pastoral era uma casinha de madeira, bem simples. A gente tomava banho, era de canequinha, numa gamela, um tipo de uma bacia de madeira. Tinha que esquentar a água. Não tinha nada para fazer café, não tinha café, não tinha pão, não tinha nada. E meu pai então saiu, fez uma viagem, não sei quantos quilômetros, não me lembro mais exatamente, para ir para uma cidade chamada Sanchereu, estava em Chapecó. E meu pai foi a pé para buscar, para orar por irmãos. E outro dia meu pai voltou quase sem nada, mas eu não sabia ele que Deus já havia feito uma obra. Um homem de Deus, um crente,
na cidade de Nonoai. Nonoai é uma cidade que fica na divisa do estado de Santa Catarina e é uma cidade gaúcha. Deus acordou ele de madrugada e disse: levanta, mata um porquinho aí do teu chiqueiro, prepara, põe dentro de uma lata com banha, porque tem um servo meu e a sua família que estão passando fome e necessidade. Esse homem fez isso de madrugada com a esposa dele. Preparou a carrocinha, porque ele tinha um sítio. Preparou uma carrocinha puxada por um cavalo. Alimentou bem o cavalo. Trouxe ração para o cavalo para servir durante a viagem. E ele viajou do dia inteiro. Encheu a carroça de comida. Sem saber quem era o servo de Deus que estava passando fome e necessidade. Deus disse para ele que era em Chapecó, ele devia chegar. Quando chegou em Chapecó, ele não sabia onde procurar. Não sei como, tomou alguma informação. Ele apareceu meia-noite. A minha mãe ficou um pouco assustada e disse: irmã, não fique com medo. É aqui que tem um pastor e a sua família que não tem nada para comer. A minha mãe: é aqui mesmo. É aqui mesmo. Pois eu vim aqui porque Deus me mandou. Parou a carrocinha lá a uma distância de alguns metros e ele começou a tirar saco de feijão, saco de arroz, carne seca, linguiça, banha, aleluia! E nós fomos sustentados. A chama acesa estava no nosso coração, no coração do meu pai. Quando meu pai chegou de manhã, sentiu o cheiro de comida. E disse para ele mesmo: o que é a Jorda? Minha mãe tinha um apelido de Jorda, porque era Jordelina o nome dela. O que a Jorda está inventando? Pois eu não deixei nada. E ele super cansado, com fome, com sede. E quando chegou, a minha mãe estava preparando um almoço de primeira qualidade. Foi quando nós tomamos no outro dia café, almoçamos, jantamos. E eu estou aqui vivo pela graça de Deus. Esse era aquele tempo. Os primeiros anos da obra pentecostal. Somos uma grande igreja neste país e também no mundo. Sem dúvida nós temos o respeito das instituições da terra, até de governos. Entretanto, sabemos também que nossa igreja, na atualidade, está com um sintoma doentio. E nós precisamos diagnosticar esses sintomas na sua estrutura eclesiástica e teológica, mesmo que muitos discordem da minha avaliação. Deus está cansado de pregadores que não têm mais compromisso com o fundamento da Assembleia de Deus e vão para os púlpitos da Assembleia de Deus inventando histórias que não combinam com os fundamentos pentecostais que nós fomos criados. Então preciso dizer isto, de que, sem dúvida, eu creio que o poder revitalizador do Espírito Santo está em ação para curar nossas feridas, para nos dar um novo vigor espiritual, para recebermos uma nova unção para esses últimos tempos difíceis, para que a igreja cumpra a sua missão antes que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que eu chamo de, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de revitalização, a gente fala também de anatomia. E eu não quero dar aula de ciência, porque eu não sou cientista, não sou um médico. Mas eu quero falar da anatomia da igreja. A anatomia da igreja. O apóstolo Paulo, ele conseguiu ver pelo Espírito Santo essa anatomia da igreja e ele comparou-a ao corpo de Cristo, quando ele é de fato a cabeça desse corpo, conforme está na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23. E a palavra diz assim:
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Para entendermos este assunto, precisamos definir a palavra anatomia. Do ponto de vista científico, a anatomia refere-se ao estudo da estrutura do corpo humano e à separação artificiosa das suas partes. Essa é a definição que está nos dicionários e na ciência médica. Esta palavra, anatomia, ela é sempre associada ao corpo humano, como algo que tem uma estrutura espetacular, que é total, que é indivisível, está falando do corpo, isto é, como um corpo inteiro e um corpo uniforme. Na linguagem figurada da igreja no Novo Testamento, a anatomia do corpo da igreja envolve todas as partes do seu corpo místico. Todas as partes. O Espírito Santo que vive na igreja, ele tem o poder dentro deste campo da anatomia. Ele tem o poder de dissecar, de examinar a igreja em cada parte e revelar o seu estado de saúde. É lamentável que os dons espirituais quase não funcionam mais nas nossas igrejas. É lamentável que pastores da Assembleia de Deus até não permitem mais qualquer manifestação espiritual de algum dom. É lamentável que eles não tenham condições de saber equilibrar com o ensino da palavra de Deus essas manifestações. Mas eu me lembro, e não estou aqui apenas para voltar ao passado, mas eu me lembro muito bem o que acontecia quando de repente o Espírito Santo levantava uma pessoa no meio da igreja e o Senhor revelava todas as coisas, nada ficava escondido, porque o Senhor é aquele que está pronto para curar as feridas. Ele tem o remédio certo para curar qualquer ferida que possa prejudicar este corpo. Os sintomas reais da saúde de nossas igrejas estão sendo sentidos por todos nós. Não podemos ser hipócritas. Eu viajo pelo Brasil inteiro. Eu vejo o que acontece. Vejo muita coisa que parece que é, mas não é. Que parece espiritualidade, mas não é. É uma tremenda manifestação hipócrita de algo que não está acontecendo. E isso é muito triste. Isto é muito triste. Deixa eu dizer isso para vocês. Precisamos com urgência da intervenção do Espírito Santo. Ele é o glorioso cirurgião indicado pelo Senhor Jesus Cristo para cuidar da sua igreja e retirar tudo aquilo que ameaça a saúde de qualquer órgão da igreja do Senhor. Ele é. Na revelação que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, acerca das 7 igrejas da Ásia, o Espírito Santo revelou àquele apóstolo a situação particular de cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia. É incrível a pluralidade e a diversidade da ação do Espírito Santo. É o mesmo Espírito hoje. É o mesmo Espírito hoje que tem o poder de dissecar cada uma das nossas igrejas nesse século, revelando a sua realidade espiritual. Ele tem o poder. Ele pode fazer. Esta convenção, sem dúvida, ela se reúne principalmente com esta finalidade. Nossa finalidade não é a busca de poderes, não é a busca de cargos, não é discutir coisas que não tem nada a ver. Nossa convenção, uma convenção, ela precisa unir os seus pastores para quê?
para que eles tenham a graça de Deus. É por isso que nós sempre temos, essa convenção sempre deu ênfase à participação dos pastores nos estudos bíblicos. A gente vai em convenções por aí, os pastores ficam tudo lá fora, falando mal do outro, discutindo política, discutindo qualquer coisa, e não param para ouvir pregador nenhum, porque eles são grandes demais. Na igreja do Senhor não há espaço para grandezas de homens. Na igreja do Senhor só há lugar para servos. Servos que se comprometem a servir ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo dizia para cada uma das igrejas. Cada uma daquelas igrejas tinham características diferentes uma da outra. Problemas relacionados com costumes, com hábitos. Eram igrejas gentias, que vinham do mundo gentil. Algumas delas estavam ali, mas o Senhor dizia assim: eu conheço as tuas obras. Mas quando o Senhor falava para a igreja, sabe para quem que ele falava de fato em primeiro lugar? É para o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja é responsável também pela saúde desse corpo, da igreja local. É isso que ele fazia. Permita-me dizer que só ele, o Senhor Jesus, tinha e tem o poder de operar e apelar para que cada igreja se conscientize do seu papel no mundo que nós vivemos. Irmãos queridos, ilustres pastores que estão aqui presentes, precisamos de um mover do Espírito Santo que seja capaz de sacudir com as nossas estruturas e de nos reconduzir ao começo de tudo. Permita-me dizer profeticamente: chega de tanta invencionice para tentar segurar o povo na igreja. Chega disso. Ou nós cremos que a palavra de Deus é poder de Deus, ou não cremos. Isso é fundamental para a gente saber. Nós precisamos. Estamos num tempo de tanta história de vacina, né? Eu já tomei as duas da Coronavac. Não é da Coronavac, né? Não sei nem o nome direito. Tomei as duas para obedecer, e eu acredito nisso, e nós precisamos obedecer. Estamos nesse mundo, precisamos disso. Mas eu vou trazer aqui para a igreja. Nós precisamos da vacina, da palavra de Deus, que tem o poder de neutralizar o espírito mundano que tem contagiado tanta gente e tantos líderes. Por outro lado, pensando um pouquinho mais à frente e utilizando a linguagem do Espírito Santo acerca de algumas figuras que ilustram o mover do Espírito, me lembra aquele vento que soprou no vale de ossos secos, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. E que fez este vento brotar do vale a vida que aqueles ossos secos precisavam. É um novo vento do Espírito que sopra na nossa igreja e que precisa juntar para isto todas as partes desconjuntadas, como aconteceram naquele vale. Ossos secos um em cima do outro, a cabeça estava para um lado, o braço estava para o outro. Todas as partículas do corpo estavam separadas. Mas o Espírito do Senhor fez com que cada osso procurasse o seu osso. E nenhum ficou com o braço de fulano, de ciclano. Naquela ação do Espírito, cada corpo ganhou, na verdade, uma nova estrutura, porque foi o vento do Espírito que soprou. Quem não se lembra da declaração que Jesus deu a Nicodemos em João capítulo 3? Que o vento é soberano, que ninguém pode resisti-lo, nem contê-lo,
Porque esse vento, o vento em si, ele é livre e ninguém pode domesticá-lo. Ninguém pode. De vez em quando ouvimos de alguns vendavais, que aconteceu recentemente lá em Curitiba. Os ventos sopraram, moveram, derrubaram um monte de árvores. Me lembro que tinha uma pracinha na frente do apartamento que eu moro. Quebrou uma árvore pelo meio, atingiu a parte elétrica e aqueles prédios todos ao redor passaram quase 3 dias sem energia elétrica. Por quê? Que o vento soprou, sacudiu com aquela estrutura. Deixa eu dizer para vocês, o vento do Espírito pode não ser visto, mas pode ser sentido. O vento do Espírito não vem para matar, nem vem para destruir, mas vem para trazer um refrigério novo para a nossa vida cristã e para as nossas igrejas. Eu creio de todo o meu coração que a convenção da CEADIF, que foi sempre uma convenção que primou pelo lugar da palavra de Deus em primeiro lugar, independente das diferenças, ideias e de gente que cria problemas dentro de convenções, independente dos rebeldes e daqueles que se acham donos da verdade, independente de qualquer coisa, a convenção, a CEADIF, tem tudo para ser uma convenção cheia do Espírito Santo, onde cada pastor cumprirá o seu papel nas suas igrejas para a glória do nome do Senhor. Deixa-me dizer isto. A Bíblia diz assim, em João 3:8, que o vento sopra onde quer, ouvimos o seu som, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. As palavras de Jesus a Nicodemos. Deixa-me dizer mais uma coisa. Não precisamos dos instrumentos modernos de avaliação de empresas, porque os instrumentos de avaliação da anatomia da igreja são, na verdade, essencialmente a palavra de Deus e o Espírito Santo. Ela não se baseia meramente em alguém que se destaca, no homem que se destaca. Deus precisa de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo para serem canais nas suas igrejas, mas não para roubarem a glória que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E hoje temos quantidade, mas não temos qualidade. Hoje nós vemos a igreja crescer, mas parece que ela não amadureceu o suficiente. A integridade e a santidade não tem sido mais o apanágio de muitos crentes e muitos líderes. Não se prega mais, com medo de perder crente nas igrejas, sobre a santificação. Os maus costumes do mundo estão entrando na igreja, e não vou aqui citar isso ou aquilo, mas estão entrando no mundo porque nós nos tornamos muito bonzinhos com o mundo que nos odeia e que quer nos engolir inteiros. Está na hora de permitirmos que o Espírito de santificação opere na vida da sua igreja, porque o crente, ele vive nesse mundo transitoriamente. Ele vive como um peregrino. Se você pretende montar casa aqui, se você é daquela linha do que acha que vai passar na grande tribulação, vai sobreviver e vai entrar no milênio e ter casa e ser governador, essa doutrina não tem base bíblica, essa doutrina não é verdade. Eu quero fazer parte da igreja que vai subir para o céu, entrar e viver na Nova Jerusalém. É isso que eu quero. É isso que nós precisamos acreditar. Temos vivido hoje, então, com uma igreja que é mais comentada por seus escândalos do que pela sua integridade ao Evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus, lamentavelmente, tem sido relativizada. Parabéns, pastor, que nessa celebração o presidente pensou na palavra de Deus. Não é Elenai, o dono da verdade, mas eu estou aqui como servo de Deus apenas para dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito nessa convenção. Parabéns, diretoria da CEADIF.
por acreditar nisso, porque a palavra tem sido relativizada e os valores absolutos de Deus têm sido pisoteados. Nós temos sofrido hoje com a comercialização do sagrado. E alguns dos pregadores que sobem aos nossos púlpitos não passam de atores que fingem espiritualidade. Não se busca hoje o que é certo. Não se busca hoje o que é certo, mas o que dá certo. Não se busca hoje o que é ético, mas aquilo que funciona. O poder de influência na sociedade, que a igreja deveria ter, descambou para o poder político. Estamos comprometidos com o mundo político, com o mundo lá fora, com o sistema satânico que opera lá fora. Não sou contra a vida política. Eu sou até a favor de que tenhamos pessoas lá dentro do mundo político, o que não é nada fácil, que pelo menos sejam capazes de serem fiéis e representar os interesses da igreja do Senhor. Mas a minha Bíblia diz que a amizade com o mundo não vai trazer nada. Jesus disse ao contrário, que o mundo odiaria a igreja. Nós somos odiados pelo mundo, sabe por quê? Porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, porque andamos diferentes, porque nos vestimos diferentes, porque temos um vocabulário diferente. Porque os nossos jovens não precisam se envergonhar, e nem precisam andar de qualquer maneira para se manter na igreja. Não. A nossa influência resultante da obra regeneradora do Espírito Santo sobre o estilo de vida que nós temos, sobre a linguagem que nós desenvolvemos, dos princípios morais que nós deveríamos ter, me desculpem, está comprometido. Está comprometido. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o nosso cuidador da igreja, não é o anjo Gabriel. Tem igreja aí orando para que o Senhor envie o anjo Gabriel. Mande o arcanjo Miguel para proteger a igreja. Esse não é papel nem de Miguel, nem dos demais anjos. Não, o papel dos anjos não é nada a ver com isso. Eles não interferem numa obra que só pertence ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que cuida da igreja. A igreja não está se impondo. Vou repetir isso. A igreja não está se impondo pela força da fé em Cristo, mas pela barganha, pela troca com o sistema mundano. Nosso legalismo, em nome da espiritualidade, esconde a hipocrisia de muitas atitudes que ferem o caráter de Deus. Deus está cansado desse tipo de coisa. Nós não podemos voltar a ser os novos fariseus modernos, que fingiam espiritualidade, mas que tinham uma vida de Jesus, chamava de sepulcros caiados. Não. Precisamos, queridos irmãos, tirar aquela máscara que esconde a nossa verdadeira imagem. Qual é a imagem que você reflete para o seu vizinho? Qual é a imagem que o marido reflete para a sua esposa, para os filhos, da esposa para com o marido? Qual a imagem que o mundo tem de nós quando entramos num comércio para comprar uma coisa? Qual a imagem? Que imagem nós refletimos? Que imagem nós mostramos para o mundo lá fora? Eu fico preocupado em imaginar o tipo de coisa. Entretanto, eu creio. E se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui, porque não sou hipócrita.
Não, mas eu creio que o Espírito Santo ainda tem a primazia nesta convenção, pastor Jean. Eu creio que ele poderá um grande avivamento. E o avivamento nunca começa com a fogueira de palha. O verdadeiro avivamento começa baixinho, devagarinho, colocando lenha na fogueira, para queimar as nossas escórias, para queimar as coisas ruins que hoje estão por aí. Deixa-me dizer mais isto. Nossa teologia pentecostal tem sido banalizada e se prega hoje, lamentavelmente, em alguns lugares, um evangelho comprometido com o sistema mundano. Deixamos de enfatizar o caráter para enfatizar uma teologia baseada apenas na emoção. Quando a sã doutrina da palavra de Deus, que expressa a nossa teologia, é abandonada, a conduta cristã dos crentes entra em colapso, porque a teologia é a mãe da ética. A teologia determina, a ética e a doutrina determina a qualidade de vida do crente. Porque muitos crentes têm medo do culto de doutrina. Independente de alguns exageros, de alguns zelos exagerados de algum no passado. Mas foi aquela gente, foram aqueles pioneiros sem nunca ter entrado numa escola para estudar teologia. Foram eles que fizeram a igreja que nós temos hoje. Foram eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês para terminar. Eu estou com dificuldade até. Se falou muito nesses últimos dias sobre pentecostalismo. E eu vivi essa experiência. Eu fui convidado para muitos congressos para falar de pentecostalismo. Não sei se gostaram das minhas palestras. Mas as minhas palestras sempre foram voltadas para a volta aos fundamentos primitivos da igreja. Sempre. Caso contrário, não é pentecostalismo. Pentecostalismo que se irmana e se mistura com as ideias mundanas, as filosofias mundanas que estão por aí, não é pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo é aquele que nasceu no dia de Pentecostes. E o que é que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo primeiro operou com vento, depois com fogo, queimou a todos e toda Jerusalém se acordou para o que Deus estava fazendo, iniciando a sua igreja na face da terra. Isso é pentecostalismo. Isso é pentecostalismo. Precisamos nesta noite rogar a Deus para que haja uma revitalização poderosa na vida da igreja. Quantos creem nisto, irmãos? Aleluia, aleluia. Mas vejamos uma coisa. Qual é o poder revitalizador espiritual que nós precisamos hoje? O que é que pode revitalizar a sua igreja hoje? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vou entrar numa outra figura aqui. A natureza criada por Deus oferece a nós Ele oferece a nós 3 elementos de revitalização da vegetação, das plantas, que são o sol, a chuva e o orvalho. Amém? Nós sabemos disso, não sabemos? Deus na sua palavra não deixou nada escapar. Ele não deixou nada escapar. Ele usou essas figuras para ilustrar a nós, que não entenderíamos por outra linguagem, a linguagem que nós podemos entender. O orvalho, por exemplo, é aquele tipo de umidade atmosférica que se condensa
geralmente em gotículas, que caem sobre a vegetação durante a madrugada e que salva, às vezes, uma plantação da total sequidão. O profeta Oséias profetizou para o seu povo e o Senhor disse a ele: eu serei para Israel como orvalho. E hoje o Espírito Santo está dizendo a nós: eu serei para vocês, igreja, como orvalho, que revitaliza a vegetação e as plantas. Esse texto, quando fala de orvalho, está falando de quê? De revitalização sobre a terra também, quando não há chuvas. O orvalho não cai junto com a chuva. Ele cai quando não há chuva. É uma compensação da natureza que Deus criou para que a terra não sofra sequidão. O povo de Israel, lá em Oséias, tempo de Oséias, estava vivendo um tempo de sequidão espiritual por causa dos seus pecados. Deus, mesmo assim, foi misericordioso como Ele é para nós hoje. Ele foi misericordioso e resolveu perdoar esse povo rebelde, se o mesmo demonstrasse pelo menos um mínimo de arrependimento. Mensagem que não se prega mais. Confissão de pecados que se tornou feio para muita gente. Não se acontece mais. Nossa igreja, irmãos, está precisando do orvalho do Espírito Santo. Para quê? Para renovar o nosso pentecostalismo. E quando eu falo de pentecostalismo, eu não falo apenas da instituição pentecostal, representada por muitas boas igrejas que tem por aí. Não, eu falo do nosso pentecostalismo baseado nos fundamentos desse pentecostalismo, que são as doutrinas que Jesus deixou para ser ensinada por seus apóstolos. Nós precisamos do orvalho do Espírito não apenas para renovar nosso pentecostalismo, mas também para conservar nossos valores. Para dar vida a muitos que estão morrendo. Muitos crentes estão morrendo porque só sabem murmurar, criticar, achar defeito nos seus pastores. Agora, temos que considerar, por que isso acontece? Porque alguma coisa não está boa com os pastores também. Porque nós, pastores, precisamos nos alertar que alguma coisa está errada. Que nosso ministério não é apenas dirigir o culto, cumprir profissionalmente o nosso papel de pastor. Quem cumpre o papel de pastor é aquele que cuida de ovelhas, tem cheiro de ovelhas, que zela das ovelhas. Outra coisa. Outro elemento da natureza que traz vida à natureza, criada por Deus, é a chuva. Existem promessas de derramamento de chuvas espirituais sobre o povo de Deus. Não vou entrar em detalhes, mas o profeta Joel fala de chuva seródia, de chuva temporã, que são chuvas que caem em períodos especiais, obedecendo a leis da chuva que Deus ordenou e deixou implícito na sua criação. Nós sabemos disso. O livro de Jó, quando fala de chuva, fala de odres do céu, que se derramam sobre a terra, que funde a terra, o pó, numa massa, e que une os torrões uns aos outros. Torrões são elementos individuais dentro da sequidão. Mas quando a chuva cai, o que acontece? A chuva faz com que os torrões se desmanchem. E então o Espírito Santo une. E quando ele une esses torrões, ele faz uma massa só. A igreja precisa ser de uma massa só. A igreja precisa ser um corpo só.
É isso que nós precisamos aprender. Eu creio que o Espírito Santo pode derramar-se sobre nós como uma grande chuva que irá revitalizar nossas igrejas, nossas estruturas, a nossa teologia. Por permissão de Deus e pela misericórdia de Deus, eu fui convidado pelo presidente da Convenção Geral para exercer uma função que, quando ele falou comigo, eu tremi na base. Pedi ao presidente que me desse um tempo para pensar. Mas o pastor disse: você tem que pensar no quê, pastor? Você não tem que pensar. O seu ministério está falando por você. Você tem uma história de vida no Brasil que lhe dá condições de fazer e aceitar esse desafio que estou lhe fazendo. E qual era o desafio? Para me tornar um tipo de guardião da nossa doutrina pentecostal. Então, chamado de consultor teológico e doutrinário. Não tenho vaidade nenhuma, não tenho a presunção de achar que eu sou mais do que ninguém, não sou mais teólogo do que ninguém. Existem teólogos muito superiores a mim, em várias áreas, mas eu tenho uma coisa, eu tenho forte na minha estrutura pessoal os fundamentos da fé. Os fundamentos da nossa doutrina pentecostal. E eu louvo ao Senhor. Deixa-me dizer aquilo que Paulo mostrou, que a igreja é como a lavoura de Deus. E ela precisa de chuvas para poder produzir. E terminando, precisamos de uma teologia dinâmica, não inventada por sociólogos, por gente que trata a Bíblia como se fosse um livro qualquer e não como a palavra de Deus. Precisamos de uma teologia dinâmica, sem aquela aridez que produz, de produção doutrinária da igreja. Precisamos mais do que isso. Precisamos de uma liturgia que expresse nossa verdadeira teologia, pois nós não temos que importar liturgias que não têm nada a ver com o nosso povo. Os pastores precisam aprender a confiar em Deus, serem firmes, para não ficar inventando histórias para tentar segurar o povo. O que segura o povo, sabe o que é? É o poder da palavra de Deus. Pregue a palavra. Nunca vá pregar sem orar, sem pedir que Deus faça. Não pregue por beleza, não pregue por causa de uma linguagem rebuscada. Deus quer mais do que isto. O Senhor quer que você pregue a palavra com autoridade espiritual. A palavra produz o milagre, a palavra produz a revelação, a palavra produz a cura, a palavra produz a libertação que nós precisamos. Precisamos fortalecer nossa teologia pentecostal sem os ranços de um pentecostalismo deformado que anda por aí. Eu acho que a Assembleia de Deus fica com medo de algumas coisas, com medo daquelas manifestações do Espírito Santo na sua vida. Aí o que acontece? Eles então, com medo de querer imitar o outro. Por que se tem medo de determinadas coisas? Se tem medo porque não tem segurança na palavra. Porque quem conhece a palavra não tem problema. O pastor não está aqui, me desculpe, irmão, para agradar ninguém. Pastor não é artista de televisão. Pastor não é ator. Pastor é pastor que tem que ter pastos, que tem que levar a igreja a pastos verdejantes, a águas refrigerantes para a vida da igreja. Precisamos evitar esse pentecostalismo deformado que anda por aí. Parar com aquelas histórias de alguns que vêm para o púlpito, como eu assisti um determinado culto, pastor. Assisti um determinado culto em que alguém, lamentavelmente, passou daquela grande igreja. Imagina, mais de 4.000 pessoas naquele templo. E o pastor disse assim para mim: pastor, você vai conhecer o que é um homem de poder.
Um homem com autoridade. Pô, eu fiquei ansioso para ver. Aí o homem veio assim, com uma falsa humildade. Paz do Senhor, paz do Senhor. Daqui a pouco deu um estremelique nele, assim, parece que estava tendo um ataque de alguma... E saiu correndo pelo meio da igreja, correu lá, pôs a mão em cima de outro. E aqui diz que a igreja precisa dessa palhaçada. Nós não precisamos de palhaços de circo no púlpito da igreja. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo, que preguem a sua palavra. Ou você, como pregador, creia na palavra, ou então desista de ser pastor. Se quer ser pastor e quer continuar pastor, volte à palavra de Deus, volte aos fundamentos, e o Senhor lhes abençoará. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu espero que o Espírito Santo opere poderoso. Mas pastor, me permita fazer uma oração. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu não preguei aqui para agradar. Eu quero até, não me importa que vocês esqueçam quem pregou aqui, mas eu gostaria que você hoje tivesse a coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto a uma revitalização na minha vida. Você que não fala línguas estranhas há muito tempo. Aliás, tem pastor que não fala mais em línguas. Aliás, tem pastor que nem foi batizado com o Espírito Santo. É um mentiroso. Quando se faz o crivo dele de ministério, ele diz que é, e não é. Só que esse não fica de pé por muito tempo. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. E nós vamos pedir, você deve ter coragem. Estou aqui, Senhor, estou pronto. Pode revitalizar a minha vida. Pode me dar vida nova. Pode me operar. Pode me dissecar. Eu estou pronto para aceitar e cair por terra, para aceitar a tua operação e ser um novo crente, ser um novo pastor, ser um novo pregador, ser alguém que recebe a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Peça um avivamento. Peça um avivamento para a nossa convenção. E quando eu falo para a convenção da CEADIF, eu estou falando também até para outras convenções. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, a palavra profética é dele, e ele vai cumprir. Aleluia. Senhor, 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 Senhor. Talvez eu seja como profeta João Batista, que nesta noite diga coisas que não agradem a todos, mas eu quero hoje, como um verdadeiro João Batista, ser o teu profeta, para falar a tua verdade, para falar a tua palavra. Venha, ó Espírito de vida, revitalizar a tua igreja. Venha, Espírito de vida, revitalizar pastores que não sentem mais nada, pastores que não choram mais, pastores que não falam mais em línguas. Hoje é dia de revitalização. Hoje é dia de renovação da sua vida espiritual. Deixa o Senhor operar na sua vida. Deixa Ele agir. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Glória, glória. Obrigado, pastor Lenay.